Os tempos mudaram tanto na vida dos mais velhos. Sim, dos mais velhos. Houve tanta coisa que mudou. Antigamente nós usávamos uma expressão que é quando queríamos ir todos para o mesmo sítio, mas tínhamos de ir de carro ou de outros transportes, e virávamos para os outros e dizíamos: venham atrás de nós. Mas havia uma necessidade de ir mesmo atrás da pessoa. Não havia GPS, não havia telemóveis para comunicar durante a viagem. Tínhamos de ir mesmo atrás das pessoas e ver todas as pessoas naquele carro à procura. Vai à frente do outro carro, ainda está ali, olha, ainda vem atrás de nós. Estava tudo com muita atenção, para a frente, para trás, tudo o que estava a acontecer. Já não temos tanto esta opção. E fica pior quando estamos num local que não conhecemos. Estava a pensar nas férias, estamos num período de férias e se calhar alguns de vocês foram a um sítio que nunca tinham ido antes, se calhar alguns de vocês ainda vão. Mas quando estamos fora do nosso local, ou até fora do país, fica mais urgente estar concentrado naquela pessoa que nos está a guiar, a ouvir a sua voz. Estava a ouvir um relato, a ler um relato de alguém que estava no Havaí, nos incêndios que estão a acontecer lá, e lembrou-me Pedrógão, aqui há uns anos atrás, as pessoas a tentarem sair daquele sítio, e no Havaí esta pessoa estava a dizer, era uma família, uma mãe com 3 filhos e o marido também, e encontraram um bombeiro que o estava a tentar guiar de lá para fora. E o bombeiro disse: eu não sei se vamos conseguir sair daqui, mas venham atrás de mim. Se eu disser corram, vocês correm. Se eu disser saltem, vocês saltem. E isto ela diz, ou seja, estas palavras foram tão importantes para ela, que ela estava a dizer como é que eles conseguiram sair de lá. E a saída envolveu ir para o mar, para ficarem seguros. E até afastarem-se da costa, por causa dos detritos dos carros que estavam a explodir, que depois vinham para a água, tiveram de se afastar ainda mais. Ou seja, ouvir e seguir aquele bombeiro era uma questão de vida ou de morte. E claro, os incêndios são algo muito perto do nosso coração. Lembro-me que aqui há uns anos houve um ali na zona de Cantanhede, Andorinha, que é a zona da Ana, dos pais da Ana. E quando o incêndio estava a passar, e ele passou muito rapidamente, eu fui lá buscar a minha sogra e o Romeu, o irmão da Ana. E uma coisa que nós temos de fazer nestas alturas é ouvir os bombeiros. Que eu tentei ir pela estrada da Figueira e depois ir para aí por Andorinha, por Vila Verde, e a estrada estava cortada e o bombeiro mandou-me voltar para trás e eu tive de voltar para trás. E depois tentei ir à volta, por Cantanhede, por essa zona. E aí estavam bombeiros e disseram: pronto, já podem ir porque aqui o fogo já está apagado. E à medida que eu ia, sentia-se o calor através das portas. Eles disseram que o fogo está apagado, mas via-se bocadinhos ainda a arder. E eu pensar assim: isto não é bem apagado para mim, mas se o bombeiro diz que eu posso ir, eu fui, mas eu ia cheio de medo, a pensar: isto vai voltar a acender, para onde é que eu vou? A mãe da Ana tem um poço, o que é que eu posso fazer? Mas pronto, em alturas de perigo, nós queremos muito ouvir uma voz que nos tire de lá. E é isso que vamos pensar esta manhã, no alguém para seguir, alguém para ouvir a sua voz e a confiança da presença dessa pessoa connosco. Queria-vos convidar a abrir em Lucas 9, Lucas capítulo 9. Lucas 9, e vamos ler a partir do versículo 23, e eu estou-me a rir porque eu hoje de manhã estava a ouvir a pregação do Rui Cadima, que ele pregou em Marcos 8, mas pregou até uns versículos que hoje vamos abordar novamente, que é interessante. Então a passagem que o Rui pregou a semana passada, que está em Marcos, o Lucas também registra essa passagem, que é a confissão de Pedro e depois o chamado a seguir Jesus. Mas nós em Lucas vamos ver apenas a partir do versículo 23.
E diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Por qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas o meu filho, porque é o único. Um espírito apodera-se dele e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Quando se aproximando, o demónio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou-o ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Vamos orar. Agradecemos-te, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos porque és um Deus que quer comunicar connosco, que se quer revelar, que se quer mostrar a cada um de nós. Então, Senhor, pedimos-te que pela tua graça e pela tua misericórdia que isso seja possível esta manhã. E através do teu Espírito nos ajudes a compreender mais acerca de ti e acerca do Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver três coisas nesta passagem. Há um custo agora para seguir Jesus. Ou seja, seguir Jesus tem um custo. E tem um custo agora. Há uma chamada agora a ouvir Jesus. Agora ouvir Jesus. E também há uma confiança da presença de Jesus agora. Nós há pouco tempo vimos um filme sobre um género de expedição. Havia um grupo de pessoas que iam numa missão, numa grande expedição, e precisavam de uma 14ª pessoa. Precisavam de um ladrão. E foram tentar convencer esta pessoa a ser a 14ª pessoa. Convidá-lo para ir nesta grande expedição, nesta grande missão. E eles apresentam-lhe um contrato acerca do que é que envolve se ele for nesta grande expedição. Então, o que é que vocês imaginam que estaria nesse contrato? Coisas boas, não é? Benefícios, coisas muito interessantes para esta pessoa. Mas ele está a ler o contrato e a pessoa que lhe dá o contrato para ele ler devia ser quase o solicitador ou o advogado. Diz-lhe assim: pronto, isso é só o normal de um contrato. E ele começa a ler. Tempo requerido, remuneração, a 14ª parte daquilo que for encontrado, se houver lucro, é justo. Despesas funerárias. E depois ele continua a ler. O grupo não se responsabiliza por quaisquer mazelas no decorrente da aventura, incluindo, mas não limitado a lacerações,
ser cortado. Evisceração, ser eviscerado, ter as tripas cá fora. Ser incinerado, ser queimado. Então alguns de vocês já sabem quem é esta 14ª pessoa. Então é o Bilbo Baggins para ir na aventura do Hobbit, que envolve encontrar um dragão, que envolve lutar com espadas contra os orcs. E claro, não é o melhor anúncio, não é o mais apelativo para chamar alguém para vir numa expedição, não é? Ao ler tudo aquilo, o perigo muito real de morrer e uma morte que não iria ser fácil. O convite de Jesus, nestes primeiros versículos, parece ser algo semelhante. Parece não ser muito apelativo. Negar a si mesmo, que não significa uma vida ascética, sem doces, sem bolos, sem diversão. Mas significa negar a si mesmo. Tomar a cruz, que não significa apenas colocar um colar com uma cruz, ou colocar uma pulseira a dizer o que é que Jesus faria, ou colocar um peixinho no carro. Significa substituir em nós aquela pessoa que está a dizer o que é mais valioso, o que é prioritário nas nossas vidas. E o Rui explicou muito bem isto a semana passada. Ou seja, significa que todos os dias, se és um seguidor de Jesus, tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus, significa que todos os dias é como se acordasses num campo de futebol. E em vez de começares a jogar, já está o quarto árbitro com o teu número a dizer, vá, sai. Agora quem entra é Jesus. Ele é que vai jogar, Ele é que vai mandar, Ele é que vai dirigir a tua vida. E parece, nestes primeiros versículos, 23 a 27, parece que há dois caminhos, há duas maneiras que começam, uma começa aqui, outra começa aqui, mas elas vão se cruzar e vão se inverter. Então reparem, quem começa em cima controla a sua vida, quer salvar a sua vida, quer ganhar o mundo inteiro, envergonha-se do ensino de Jesus e esse termina em baixo e perde a sua vida. Perde-se, causa dano a si próprio e Jesus vai se envergonhar dele no final. Então é uma reta descendente. Mas depois há outro caminho. Parece que começa em baixo. Ou seja, é a pessoa que se nega, que pega na sua cruz e que segue Jesus, que não se envergonha das suas palavras e Jesus não se vai envergonhar dele no final. Ele tem a sua vida salva por Jesus. Ou seja, ao perder a vida, vai acabar por ganhar a vida. E aquele que quer ganhar a vida acaba por perder a vida. E daí este X, e parece estes dois caminhos que se cruzam e que se invertem. Ou seja, para ser um seguidor de Jesus significa negar um bocadinho da forma como nós queremos viver a nossa vida. Como nós queremos tomar as nossas decisões. E Jesus quer impactar toda a nossa vida, por isso é que Jesus fala em termos de perder a vida. É uma morte, ou seja, nós morremos para aquilo que são os nossos interesses, os nossos planos, as nossas ansiedades. Significa morrer para aquela ideia de ter sucesso a qualquer custo. Significa morrer para subir na carreira ao custo das outras pessoas. Significa morrer para a tentação de comprometer a ética e a moral nas nossas vidas, morrer para a necessidade de aprovação dos outros, porque já temos a aprovação da pessoa que mais importa, que é o Senhor do Universo. E os ensinos de Jesus, eles vão sempre precisar de coragem da nossa parte. Sempre. É interessante que se vivermos em Portugal, se vivermos no Reino Unido, se vivermos na América, se vivermos na Tunísia, há ensinamentos de Jesus que são diferentes, ou melhor, há ensinamentos de Jesus que vai ser fácil obedecer em Portugal, que se calhar não são tão fáceis de obedecer noutros países. Tudo varia, consoante a sociedade. Ou seja, se vivemos numa sociedade mais liberal, há ensinamentos de Jesus que vão ser mais difíceis, mais conservadores, que vão chocar. Por exemplo, sobre o sexo, sobre o casamento, sobre o valor da vida. Há ensinos numa sociedade mais conservadora e tradicional, há ensinos de Jesus que vão chocar, porque parecem mais liberais, sobre
cuidar dos mais fracos e dos mais vulneráveis, falar sobre as injustiças da sociedade, gozar as coisas boas da vida. Ou seja, há sempre ensinos de Jesus que vão chocar. E enquanto seguidores de Jesus somos chamados a não nos envergonharmos. E poderíamos pensar agora, quais os ensinamentos de Jesus para nós aqui em Eiras, ou em Coimbra, ou em Portugal, que somos tentados a ter alguma vergonha? Que somos tentados a não falar ou até a não viver? O convite é este, é para ir morrendo agora. E nesse processo ir vivendo cada vez mais. Ao morrer agora para algumas coisas, vamos vivendo cada vez mais e melhor até à vida plena com Jesus. E é interessante que neste chamado difícil, depois Jesus dá um vislumbre de quem Ele verdadeiramente é. E vemos isso nos versículos, a partir do versículo 28 a 36. Uma passagem que fala da transfiguração de Jesus e uma grande mudança. Nós, no nosso último dia de férias, nós vimos uma grande mudança. Eu ia andar com as crianças pela praia e de repente, as coisas mudam. Foi muito rápido e nenhum de nós estava à espera. E começa a aparecer algo por cima da água e que avança muito rapidamente. E nós ficámos sem saber o que fazer e de repente quase não conseguíamos ver ninguém. As crianças olharam para mim e eu disse, vamos para o céu. Quer dizer, chapéu. Vamos para o chapéu. Foi uma neblina que às vezes acontece na praia. Mas foi muito... A Salomé está tipo, oh não. O que foi giro, porque foi muito rápido. Estava sol e de repente começamos a ver uma neblina e vamos dar uma volta. E de repente a neblina já está mesmo ao pé de nós. Depois até havia um barco mesmo ao pé da praia. Em São Martinho do Porto havia vários barcos na água, pessoas a divertirem-se e de repente aparece um barco a dizer, olha, vai por aqui, vai por... Porque eles não conseguiam ver nada, a neblina era mesmo muito intensa. Não, nós não fomos para o céu nessa altura, voltámos para o pé das coisas. Mas é interessante, nesta passagem há aqui uma grande mudança, e há uma voz. Quando é que isto acontece? 8 dias depois de Jesus ter dito estas palavras. É interessante que Lucas diz-nos, versículo 28, 8 dias depois. Depois de quê? De Jesus, aliás, de Pedro ter dito que Jesus é o Messias, que Ele é o escolhido. De Jesus ter dito o que é que significava segui-lo. E de repente temos este pequeno grupo, Pedro, Tiago e João. Vão com Jesus para orar, vão subir a uma montanha. E o que muda primeiro é Jesus. O seu rosto é alterado, é transformado. A roupa passa a brilhar. E podemos pensar assim, aquilo é um milagre. Não é. Aquilo é o normal. Aquilo é o normal. O que não é normal é a maneira como os discípulos têm estado a ver Jesus. Como uma pessoa normal. Ele não é uma pessoa normal. Então, neste monte, temos 3 pessoas a ter um vislumbre de quem realmente Jesus é. E Ele está a brilhar. Ele é brilhante. Ele é o Rei da Glória. E se pegarmos nos seguintes detalhes destes versículos, o que é que isto vos faz lembrar? Alguns de vocês, pelo menos. Eles subiram a um monte. Há uma partida, ou um êxodo, na sua palavra original. Viram a sua glória. Há tendas, há uma nuvem, há medo e há a voz de Deus. Não sei se isto vos faz lembrar alguma coisa, mas pelo menos leva-nos para o Velho Testamento e leva-nos para o livro de Êxodo, que vimos aqui há uns meses. Ou seja, quando o povo é liberto do Egito e caminha pelo deserto até chegar à terra prometida. Mas no deserto há um Monte Sinai. E há uma pessoa que é chamada a subir. E apenas uma. Só Moisés é que pode ir. E aquilo é bastante assustador. Há luzes, há relâmpagos, há som ensurdecedor e há neblina, há nuvem. E apenas Moisés pode ir para depois Moisés trazer a voz de Deus e falar com as pessoas. No final do livro de Êxodo, e nós não vimos isto ainda, Êxodo 40, quando depois de todas as indicações serem dadas como é que o povo havia de construir
um tabernáculo, uma tenda. Para nessa tenda ser o local onde Deus desce e se faz presente com o seu povo, para nesse local os sacerdotes fazerem a mediação, apresentarem os sacrifícios pelo pecado e atenuarem o pecado do povo. Então, no final, Êxodo 40, a tenda é construída e o que é que acontece? A presença de Deus é vista numa nuvem. E a nuvem enche a tenda, enche o tabernáculo. E ninguém pode entrar. Ninguém pode estar lá dentro. Anos mais tarde, o povo entra na Terra Prometida. Conquistam a Terra Prometida porque Deus lhes dá a Terra Prometida. Eles pedem um rei, é estabelecida uma monarquia. David, Saúl, David, depois Salomão. O que é que Salomão faz de especial? Ele constrói um templo. O que é que acontece depois de construir o templo? 1 de Reis 8:10. Uma nuvem encheu o templo. Os sacerdotes não puderam permanecer. Ninguém fica lá dentro. A presença de Deus vem-se manifestar num local para mostrar que está com o seu povo. E normalmente isso manifesta-se numa nuvem e num local específico. E ninguém pode estar lá dentro. O que é que nós temos aqui? Temos 3 reles discípulos. Reles com todo o respeito. Enquadrando-me eu na categoria de reles, de pecador. A subirem a uma montanha e a verem a glória de Deus em Jesus. E por isso Jesus é aquele que eles devem ouvir. Por isso está lá Moisés e Elias, que apontam para Jesus. Como é que eles apontam para Jesus? O próprio Moisés disse: o Senhor teu Deus vai suscitar entre vocês um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás. A ele ouvirás. É isto que Moisés diz em Deuteronômio 18:15. Elias, ele ficou conhecido como o profeta que vem e que aponta para aquele que há de vir. E por isso depois Jesus identifica João Batista como Elias que já veio e apontou e preparou o caminho para quem? Para Jesus. Para Jesus. Bom, nesta altura Pedro fala. Ele não sabe, e Pedro é aquele discípulo que, não sabendo todos o que fazer ou o que dizer, Pedro é aquele que arrisca dizer qualquer coisa. E ele diz: olha, vamos fazer 3 tendas. É algo também que pensamos agora, não é? Época de praia, de férias, campismo, tendas. E a Decathlon facilita muito. Já pensaram antigamente que era preciso um martelo e estar a martelar aqueles ferrinhos para segurar as tendas, ir à volta, o trabalhão que isso não dava, e agora em 2 segundos fazemos assim e a tenda fica pronta. Pedro não está a falar dessas tendas da Decathlon, mas ele está a sugerir: vamos fazer 3 tendas. E é interessante que diz aqui que Pedro fala mais do que aquilo que ele sabe. E já quando Pedro diz: olha, tu és o Messias, tu és o escolhido de Deus, ele está certo, mas ele não sabe bem o que é que isso significa. E Pedro, ao mencionar aqui 3 tendas, há aqui um risco. Ele corre um risco de pensar que Moisés, Elias e Jesus são iguais. E nós corremos esse risco hoje também, de pensar que Jesus é apenas mais uma das vozes que devemos ouvir e que há muitas outras vozes que devemos colocar ao lado de Jesus. 3 tendas. O que é que ele diz bem? Porquê tenda? Porque ele reconhece que ali está Deus. Está uma presença divina. No cimo do monte, uma nuvem a descer. O rosto de Jesus. Aquilo não é normal. É preciso uma tenda. Este é um lugar santo, digamos assim. É onde Deus está. E por falar em Deus, Deus diz algo. Ele diz algo semelhante àquilo que já disse no batismo de Jesus. Ele diz o quê? Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. 3 coisas bastante simples. Quem é Jesus? Ele é o meu filho. E só Jesus é o filho. Moisés não é filho, Elias não é filho. Ele é o meu filho. Quem é o eleito? É aquele que Deus escolhe para ser o seu Messias, o Salvador. Quem vem salvar? Não é Moisés, não é Elias, é só Jesus. A ele ouvi. Devemos ouvir Moisés? Não. Devemos ouvir Elias? Não. Devemos ouvir Jesus. Mas é claro que toda a Bíblia aponta para Jesus. E é claro que temos as palavras de Moisés em vários dos livros do Velho Testamento. Como é que ouvimos Moisés? Através de Jesus. Através de Jesus. Ele muda tudo. Jesus é muito superior a qualquer uma destas pessoas.
E vemos isso em Hebreus. No início de Hebreus é isso que o autor também quer dizer. No início houve muitas vozes, mas agora o Filho falou. Deus falou através do Filho. A Ele devemos ouvir. Será que este é um ensino bíblico que podemos ter vergonha hoje em dia? Porque temos de rejeitar o ecumenismo. O ecumenismo diz que, olha, vamos ouvir várias vozes e todas são semelhantes. E isso não é o ensino bíblico. Há um Filho que é divino. É esse Filho que salva. É esse Filho que nós devemos ouvir. É interessante que Jesus está aqui rodeado de duas pessoas bastante importantes do Velho Testamento. Mas ele em breve vai estar rodeado de duas pessoas na cruz, que são dois criminosos. Aqui vemos a transfiguração de Jesus. Na cruz nós vemos a sua desfiguração por nós, para resgatar pecadores. Então temos este convite para seguir Jesus e de repente temos este vislumbre de quem Ele é. Ele é o próprio Deus. E a Ele devemos ouvir. E depois temos a descida do monte. Nos versículos 37 a 43. Eu acho que Pedro tinha razão. Eles deviam lá ter ficado no monte. Eles deviam ter ficado na montanha. Porquê? Porque estavam na presença de Deus, que é bom, e estavam na presença de pessoas que já morreram e por isso já não têm mais problemas de saúde. Ou seja, pessoas que não têm problemas. O seu único problema é estarem mortas, mas elas estão lá, Moisés e Elias. Ou seja, seria muito melhor estar no monte. Mas eles descem. Eles descem. E há um regresso ao mundo normal, que é um mundo quebrado. Rapidamente vemos aqui uma grande mudança. Como que duas visões. Uma que é tipo, que bom estar em cima, na presença de Deus, tudo calmo. E agora de repente descemos ao mundo do sofrimento. Ou seja, estamos na montanha e temos um pai a dizer, olha, este é o meu filho. Semelhante à voz do batismo que diz, este é o meu filho em quem eu estou, em quem eu me agrado. Este é o meu filho, ouçam-no a ele. E chegamos à parte de baixo, ao mundo real, ao mundo quebrado, e temos um pai a dizer, este é o meu único filho que está a sofrer e está a ser manipulado por um espírito e pela doença, e não há nada que eu consiga fazer por ele. Não há nada que eu consiga fazer por ele. É isso que vemos nos versículos 37 a 43. E são duas incapacidades enormes. O pai diz, não há nada que eu consiga fazer. Nada. Ele não consegue manter o seu filho em segurança. Ele não consegue curar o seu filho. E é provável que seja uma doença do género de epilepsia e por trás ou juntamente com um espírito. E noutra passagem, creio que em Marcos, diz que o espírito manda para a fogueira, o espírito tenta afogá-lo no mar. Então aqui temos um pai a tentar afastar o seu filho de tudo o que são lareiras, fogueiras, tentar afastar o seu filho de tudo o que é água para o tentar manter vivo. E há outra incapacidade que nós vemos aqui. Quem é que é incapaz também? Os discípulos. Eles não conseguem curar. O pai diz a Jesus, eu pedi aos teus discípulos e eles não conseguem curar. Os discípulos que no início do capítulo 9, Jesus dá toda a autoridade. Para quê? Em parte para expulsar espíritos. Todos os espíritos. E agora chegamos aqui e eles não conseguem fazer nada. É uma lembrança que vivemos num mundo quebrado, um mundo que tem a consequência do nosso pecado, que é doença e morte. Doença e morte. E teria sido normal Jesus ter virado toda a sua indignação para o espírito mau ou para a doença, mas é interessante que Jesus não faz isso. Jesus fica exasperado. Com quem? Com as pessoas. Em parte com o pai, não o seu pai, mas este pai deste filho. Em parte com os seus discípulos. Em parte com toda aquela geração que se afastou de Deus e que tenta viver sem Deus. Que tenta agarrar-se à sua vida, mas que no final vai perdê-la. Em vez de abdicarem da sua vida e entregá-la a Deus e no fim ganhá-la. Jesus está exasperado.
Ele faz uma acusação de falta de fé, de confiança. O pai não tinha fé. Marcos, quando relata esta passagem, ele relata que o pai pede ajuda a Jesus para a sua falta de fé. Ele pede ajuda, ele está desesperado. Os discípulos mais tarde também perguntam a Jesus porquê é que não conseguimos expulsar este espírito. E Jesus diz que é um tipo de espírito que é preciso jejum e oração. É preciso focarem mais em Deus. Jesus diz, olha, vocês precisam de estar mais focados em mim. Porque eu dei-vos a autoridade para poderem fazer isso. As boas notícias é que o Pai não consegue, os discípulos não conseguem, mas Jesus consegue. Ele não está limitado. Ele não está incapacitado. E reparem como tudo fica bem. Ou seja, Jesus corrige todas as coisas. Jesus repreende o espírito. Jesus cura o menino. Jesus devolve o menino ao seu pai. É interessante. Podíamos só ter uma frase de Lucas dizer Jesus expulsou o espírito e tudo ficou bem. Mas Lucas é muito específico. O espírito foi expulso, a doença foi curada e o menino foi devolvido à sua família. Ou seja, uma família caótica, com a doença e com o espírito, de repente há ordem. Há ordem a partir do caos. E o que é que acontece? Todos ficam maravilhados com a majestade de Deus. No início, todos ficam chocados com as palavras de Jesus. Quem me quiser seguir, negue-se a si próprio. E de repente, 3 discípulos ficam maravilhados com a majestade de Deus que eles veem. E depois, todos ficam maravilhados com aquilo que Jesus faz no mundo quebrado, com pessoas quebradas. Seguir Jesus agora tem um custo. Mas há este vislumbre de quem Jesus é na montanha, da sua glória e da sua majestade, que se faz presente connosco. Ou seja, com Jesus nós já não precisamos de ficar fora, como no Velho Testamento. Nós podemos entrar e estar na presença de Deus sempre. Podemos ter esta confiança que Jesus está sempre connosco. Ele não fica na montanha, ele desce a montanha e ele vem viver num mundo quebrado e cheio de doenças, onde nós estamos. Há um custo agora, mas vale a pena. Jesus é mais do que um líder espiritual, é mais do que um guru, é mais do que um youtuber ou um influencer, é mais do que tudo isso. Se seguirmos Jesus, vai parecer que estamos a perder. Vão haver várias alturas da nossa vida em que vai parecer que estamos a perder e vai ser difícil e vai custar. Ao negarmos a nossa própria vontade, ao moldarmos as nossas aspirações àquilo que é a palavra de Deus, os nossos sonhos até, à sua palavra. Mas ao seguirmos Jesus, vamos sendo lembrados, vamos tendo estes vislumbres de quem Ele realmente é. Ele não é apenas um homem. Ele é o próprio Deus que vem até nós. Ele é aquele que vem possibilitar nós entrarmos na presença de Deus. Jesus, antes de regressar ao Pai, Ele faz algo extraordinário. Que é, Ele envia o seu Espírito a habitar em nós. O que é que isso significa? Significa que nós somos a tenda agora. Se és um seguidor de Jesus, tu agora és a tenda. Constantemente, para onde tu fores, tu tens a presença de Deus. Parece-me ser este o ensino bíblico. De que, enquanto cristãos, onde 2 ou 3 estiverem, não é? Deus está. Onde um está, Deus está. Às vezes interpretamos mal esse versículo, onde 2 ou 3 estão, Deus está. E se não estão 2 ou 3, Deus não está. Mas se está um, e é um seguidor de Jesus e tem o Espírito de Deus consigo, Deus está. E Deus está sempre connosco. Quando nós não precisamos de viver em cima da montanha, nós não podemos. Nós temos de viver cá em baixo, no mundo quebrado, com doenças. Mas temos esta certeza que Jesus está connosco através do seu Espírito. Se és cristão, devemos pensar quais os grandes objetivos da nossa vida, quais as nossas grandes aspirações e sonhos, e de que forma eles são moldados pela Palavra de Deus. Devemos também pensar de que forma estamos a ser tentados a envergonhar-nos de algum do ensino de Jesus e de que forma podemos ser encorajados a viver esse ensino, apesar da sociedade e de qualquer perseguição que possa surgir.
Repara que Jesus não é um tirano a mandar segui-lo, a mandar negar. Não. Ele vai à frente. Ele está a caminho de Jerusalém. Para quê? Para se morrer na cruz. Para carregar a cruz que ninguém consegue carregar. Jesus é também Deus connosco. Ele é Deus connosco. João diz este versículo, diz esta verdade, que ele diz que ele viu Jesus, vimos a glória de Deus, porque ela veio tabernacular connosco. Ele veio habitar, o Verbo veio e habitou connosco, e tabernaculou e fez uma tenda connosco. E vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Até que ponto estamos a ouvir apenas este Deus que se faz presente connosco? Se não és seguidor de Jesus, eu queria lembrar aquela incerteza do bombeiro. Ele quer salvar aquelas pessoas, mas ele não tem bem a certeza se ele consegue encontrar o caminho. Ele não tem bem a certeza se ele tem a capacidade. Os discípulos não têm a capacidade. O Pai não tem a capacidade. O que é preciso? É preciso conhecer Jesus. Ele tem a capacidade para nos salvar. Salvar agora e salvar até ao fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, até à cruz. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos-te por estas verdades que estivemos a refletir acerca da Tua Palavra. Agradecemos porque vale a pena seguir-te. Vale a pena. Apesar das dificuldades, apesar de, às vezes, isso significar relacionamentos mais afastados com algumas pessoas, apesar disso significar, às vezes, mudanças na carreira profissional que não são tão benéficas, nós queremos agradecer-te porque sabemos que, no fim, vale a pena. E vale a pena agora. Vale a pena seguir-te agora. Porque vamos tendo nas nossas vidas um vislumbre de quem tu realmente és. Vamos vendo até pequenas transformações na nossa maneira de viver, até na nossa personalidade, para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus. Vamos assistindo a grandes milagres na nossa vida, que às vezes só conseguimos ver olhando para trás, tendo uma perspectiva daquilo que já tens feito. E, Senhor, agradecemos porque aquilo que tu começaste, tu vais terminar, tendo amado aqueles que estão em ti. Tu amas até ao fim. Senhor, agradecemos porque Jesus é este Deus que vem salvar. E Ele salva de forma completa. Ele é capaz, e só Ele é capaz. Ajuda-nos a ouvi-lo apenas a Ele. E ajuda-nos a viver com confiança e com coragem. Em nome de Jesus. Amém.